Vai assinar contrato. O grego Marinakis faz exigências ao Vasco e o Cruz Maltino vai dar outro chapéu? Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nesse sabadão, hein? Informações importantíssimas sobre o Vasco e, é claro, você, torcedor vascaíno, vai ficar sabendo de tudo. Nesse vídeo, vamos falar bastante sobre muita coisa relacionada ao mercado da bola, hein? Dois atacantes que agitam o torcedor vascaíno, um argentino e o outro brasileiro, nome especulado ontem, né? A gente vai falar sobre as últimas informações sobre ele, vamos falar também sobre o grego Evangelos Marinakis fazendo exigências ao Vasco e exigências multimilionárias. Vamos falar também sobre o jogo contra o Boa Vista amanhã. O Vasco não pode se dar ao luxo de perder esse jogo, porque pode ficar aí em risco de jogar o quadrangular de rebaixamento, hein? E vamos falar também sobre renovação contratual de jogador. Você, torcedor vascaíno, vai ficar sabendo de tudo, mas antes, vou pedir pela última vez, hein? Já tem que ser regra. Você já esqueceu de correr ali embaixo e deixar o like, tá vendo? Então corre ali embaixo, deixa o like, que a partir do próximo vídeo eu não vou pedir mais não. E aí vai ter que ser simplesmente automático, que aí eu vou vir aqui todos os dias, preciso muito do seu joinha. É porque eu preciso muito mesmo, a gente precisa muito que o vídeo receba o like para a plataforma entender que o conteúdo é positivo, porque eu estou atravessando aqui um período, né, de punição da plataforma. Então, seu like quebra essa punição. Então, dá aquela força aí para a gente continuar. Todos os vídeos que acontecerem, você deixa o seu like. Prometo para vocês que eu não vou pedir mais. Beleza? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. O botãozinho está aqui, ó. Inscrito, inscreva-se aqui embaixo. E claro, lembrando, deixa uma dica de ouro no primeiro comentário fixado. E essa dica é da Estrela Bet. A Estrela Bet é parceira do nosso canal e quer dobrar o seu primeiro depósito. É isso mesmo. Você que é vascaíno tem muitas coisas diferenciadas na Estrela Bet. Uma delas, dobrando o seu depósito para você ser aí e brilhar com a Estrela Bet nesse final de semana e quem sabe ser um ganhador de uma bolada. É simples, o link está ali, você clica, faz lá o cadastro do seu primeiro depósito, dobra o seu primeiro depósito, porque nas nossas lives de jogo tem a nossa dica Estrela Bet, que a gente faz junto, né, todos os palpites. Lembrando que eu preciso que você seja muito responsável, maior de 18 anos, e que entenda que é entretenimento, não é uma fórmula mágica de ficar rico nem milionário. Beleza? Entendendo isso, tá tranquilo. Lembrando, não jogue tigrinho. É uma dica que eu deixo aqui para vocês. Recebi uma proposta, né, de uma plataforma de tigrinho. Fui perguntar como que funciona. Eles falaram que eles manipulam ali quem ganha e quem perde. Então, não depende de você. Então, não vale a pena. Então, não jogue tigrinho. Fechou? Obrigado pela sua presença. Até então, vamos às informações do Vasco. Solta a vinheta. Vai assinar contrato. Evangelos Marinakis faz exigências ao Vasco. E o Cruz Maltino vai dar outro chapéu? Você, torcedor vascaíno que está chegando aqui no canal criado por você, muito obrigado pela sua presença. Antes que você se esqueça, eu já vi que você esqueceu, né? De deixar o seu gostei. Peço para você deixar o seu gostei aqui, ó, pela última vez, beleza? Vamos ao que interessa, as informações do Cruz Maltino. Muito obrigado pelo seu like. E olha só, situação envolvendo a assinatura contratual. Vamos falar aqui porque avança e é bom para o Vasco. Vamos falar também sobre dois atacantes que vêm bombando a torcida do Cruz Maltino e, claro, as exigências de Evangelos Marinakis, jogo contra o Boa Vista e muito mais. E eu quero falar sobre as exigências do grego Evangelos Marinakis, porque é muito importante que eu vou trazer aqui, porque é um jogador que o Vasco estava de olho, né? E gostaria de contar com um atleta. O lateral esquerdo cuiabano, que pertence ao Nottingham Forest, lá da Inglaterra, Nottingham Forest, que é clube do grego Evangelos Marinakis. O Vasco tem interesse na contratação do jogador, já fez uma proposta ao atleta, ao Nottingham Forest, de um empréstimo, né, com opção de compra, prontamente recusada, e o grego manda a real. Para fechar com o cuiabano, só aceita negociar uma venda definitiva e o valor está fixado. Evangelos Marinakis não aceita negociar por menos de 10 milhões de euros, cerca aí de 62 a 64 milhões de reais. Observando esse cenário, o Vasco pisa no freio. É um valor considerado alto para a diretoria do Vasco. Enfim, o Vasco pode aí tentar fazer uma proposta um pouco mais simples, com parcelamentos e, claro, dentro das condições do clube. A ideia não é desistir de cuiabano, mas diante das exigências impostas por Evangelos Marinakis para negociar o jogador, a situação pode ser um pouco mais complicada
a partir daí. O Botafogo também tem um interesse no Cuiabano e também esbarra nessas questões que atrapalham, né, as negociações com o Grego e com o Nottingham Forest. A situação no Botafogo leva um otimismo porque Textor o John Textor e o Grego Marinakis têm uma relação muito boa, mas o Botafogo enfrenta um transfer ban e tem dificuldades nesse momento. Vamos observar como que será o futuro das negociações com o Cuiabano. Eu acho um bom jogador, poderia agregar muito ao Vasco. E você? Vai lá nos comentários. Bom, olha só, hein, eu quero falar sobre assinatura de contrato. Vai assinar contrato. O Vasco avança na renovação contratual de Guilherme Estrela. É isso mesmo, jogador que tem contrato até o final desse ano, né, em junho desse ano já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe. O Vasco avança numa extensão contratual. O jogador que treina com o elenco principal está indo para os jogos, né, mesmo no banco de reservas ali é a opção, e pode assinar com o Vasco até 2028. O Fernando Diniz parece que não dá tanta oportunidade assim ao Guilherme Estrela, mas a gente sabe que o Estrela teve umas dificuldades físicas, né, durante sua carreira, teve que fazer uma cirurgia de correção, né, de um problema que nasceu com ele. Fez a cirurgia, vem tentando, né, se recuperar fisicamente, está pronto, né, pode jogar e espera uma oportunidade com o técnico Fernando Diniz, que não o coloca para jogar. É um dos questionamentos do torcedor do Vasco, né? Em muitos momentos, em muitos jogos, o Matheus França vem ganhando oportunidades, o Garré ganhou oportunidade, enfim, e o Estrela não vem sendo aproveitado. Então é uma das coisas também que o torcedor questiona o trabalho do técnico Fernando Diniz, a não utilização do garoto Guilherme Estrela. Mas deve renovar o seu contrato muito em breve e vai assinar essa renovação com o Vasco até final de 2028. Bom, eu quero saber a sua opinião sobre o Guilherme Estrela. Vai ali nos comentários. Porque olha só, hein? Dois atacantes. Eu quero falar sobre dois atacantes que agitam o torcedor do Vasco nesse momento, diante da janela aberta e diante de possibilidades. Bom, quero falar primeiro sobre Cláudio Spinelli, 29 anos de idade, tem contrato com o Independiente Del Valle até 2027. Existe uma negociação com o Independiente de Avejaneda, né, o clube argentino, e, claro, avanços podem acontecer. O Vasco poderia aí dar mais um chapéu, hein? Porque as condições de Cláudio Spinelli são muito viáveis ao Vasco. O Vasco tem condições financeiras hoje de atravessar mais um negócio de um argentino. E a diretoria do Vasco estuda formalizar uma proposta ao Cláudio Spinelli, 29 anos de idade. Em 52 jogos, fez 28 gols na temporada passada. Tem um número muito bom, né? Apesar de ter disputado também o campeonato equatoriano, que é muito fraco, né, tecnicamente. Tem bons números e pode em breve receber uma proposta do Vasco. E quem sabe, mais um chapéu dado pelo Vasco no mercado. Dessa vez, mais um argentino, hein? O Independente conta com esse jogador para a próxima temporada e a gente vai observando, né, todas as movimentações em relação a isso. O Independente de Avejaneda também tem uma dificuldade financeira. É muito comum, né, na Argentina, no futebol argentino, com essas dificuldades financeiras, por conta mesmo também do efeito bola de neve, né, dos anos anteriores. As questões econômicas do próprio país melhoraram muito nos últimos tempos, né, mas ainda existe um carretel de coisas, carretel de problemas a serem estruturados, e um deles é o futebol. Vamos observar esse cenário, lembrando que na Argentina não tem SAF, ainda não tem, né, essa aceitação ali pela federação, e a gente pode aí ter o futebol argentino fragilizado financeiramente e os times brasileiros, né, atravessando as negociações. O Vasco já atravessou a negociação do Boca Juniors por Marinho e Inestrosa e pode também atravessar por Cláudio Spinelli a negociação com Independiente Del Valle. Você, qual é a sua opinião? Vai lá nos comentários. E ontem, rapaz, chegando aqui na manhãzinha desse sábado para comentar sobre Daverson, jogador sem clube. Informações ontem da BTB Esportes era que sim, o Vasco estava negociando com o jogador para fechar o contrato em definitivo e o atleta ser jogador do Vasco. E hoje a gente teve uma informação, né, até do Gabriel Andresso, da Rádio Tupi, um cara com muita credibilidade também, afirmando que entrou em contato com algumas pessoas e sim, o Daverson estaria muito próximo de um acerto com outro clube, mas esse clube não é o Vasco. Então será que o Vasco vai tentar novamente atravessar outro negócio? Parece que o Admar Lopes, se isso acontecer, vai ser especialista em dar chapéus aí,
no mercado da bola. Vamos observar o Daverson aí, porque é um nome que agita muito o torcedor vascaíno, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Divide muitas opiniões. Então, já que é um nome que divide muitas opiniões, eu vou nesse vídeo pedir a sua ajuda. Eu quero saber a cidade de onde você está falando, tá? E se você aprova o Daverson ou não. Eu vou começar aqui eu falando. Lineker Beyond do Rio de Janeiro, eu aprovo o Daverson. Sabe por que eu aprovaria o Daverson? Que é um jogador irreverente, um jogador que traz uma energia diferente para o elenco, traz um ânimo diferente. É um atleta que em campo tem aí o apoio das arquibancadas por ser um jogador irreverente, folclórico, isso é raro, pode ser explorado como marketing também no Vasco, dependendo do profissionalismo interno do clube. E outra, né, uma coisa que eu tenho só uma preocupação, como seria a relação, né, entre Fernando Diniz e Daverson? Seria loucura, né? Fernando Diniz ali estressado, xingando e tal, e o Daverson ali fingindo que vai chutar a bola, né? Imagina, já imaginou, rapaz, que situação que seria? Enfim, eu gostaria muito de ver o Daverson, porque eu sei que é um jogador que ama o Vasco, e eu acho que poderia ter uma passagem pelo Vasco. Não vai ser um jogador essencial, um jogador titular, não vai ser nada disso, mas eu daria essa oportunidade ao Davinho para vestir a Cruz de Malta. Você, cidade de onde você está falando, e se você aprovaria ou não o Daverson no Vasco. Olha só, o Vasco encara o Boa Vista amanhã, né? Lembrando o Campeonato Carioca, o Vasco está a uma posição da zona de rebaixamento ali do grupo, tá? Se o Vasco perder para o Boa Vista, encara o Botafogo em caráter de sufoco, tendo que talvez ganhar o jogo para não jogar o quadrangular e ser rebaixado, hein? Exatamente, seria uma vergonha, né? Para o Vasco, início desse ano, entrar nesse quadrangular. Então, tem que vencer o jogo contra o Boa Vista. O técnico Fernando Diniz ainda não definiu se vai com todo mundo reserva. Tá? Existe essa dúvida exatamente por conta dessa condição. E a gente vai observando, né, o Campeonato Carioca, a rodada acontecendo, para analisar com mais detalhes. Eu agradeço mais uma vez a sua presença. Tá vendo? Você esqueceu de deixar o seu joinha. Viu? Então corre ali embaixo, deixe o seu like, beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações.